Olá, amada, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o porquê é tão importante termos um tempo devocional bíblico diário com os nossos filhos. É a nossa responsabilidade ensiná-los a palavra de Deus e indicar o melhor caminho que eles devem seguir. Quer saber mais? Não saia daí, volte em alguns segundos. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. O Senhor já havia nos advertido de que isso aconteceria na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, que diz: Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Estamos vivendo literalmente estes dias. A Bíblia é o livro mais fiel e atual que eu já conheci. E há muito tempo atrás o Senhor já havia deixado registrado o que iríamos ter que enfrentar. Ele já havia nos advertido antecipadamente sobre este tempo e nos orienta como passarmos por ele, estando firmados em sua palavra. Por causa do pecado que entrou na raça humana, o sistema deste mundo se corrompeu e já existia a degradação moral desde os tempos antigos, mas nunca se viu tempos tão terríveis como estes em que estamos vivendo, onde o mal tem sido aclamado bem, o errado certo, os padrões morais estão cada dia mais distorcidos. Cada um quer se basear naquilo que toma como verdade para si, segundo suas próprias vontades e desejos, desprezando o prumo da palavra de Deus. Nela temos os princípios de como viver uma vida justa e reta, mas muitos hoje em dia não dão ouvidos a ela e, pelo contrário, ainda zombam ou escarnecem de quem acredita e vive pautada nela. Mas isso já era de se esperar, tudo já estava escrito. Temos vivido uma época onde tem imperado o hedonismo, e nessa busca pela satisfação e prazer a qualquer custo, o homem tem ignorado todas as orientações deixadas por Deus e seguido seus próprios desejos. E assim, entra também nestes dias o relativismo, onde teoricamente tudo pode. Os valores morais, da família, entre tantas outras coisas, têm sido brutalmente atacados e agora estão querendo impor certas ideologias minoritárias aos nossos filhos. Isso na grade nacional de ensino, como se fosse uma verdade, atacando e distorcendo tudo aquilo que acreditamos, totalmente contra os nossos princípios e valores cristãos, desrespeitando a nossa liberdade de fé que temos em um país democrático e laico. Me refiro aqui à ideologia de gênero, que está em ampla pauta e discussão atualmente e que para mim é uma verdadeira loucura. Mas enfim, o meu objetivo aqui não é discutir sobre gênero. Para isso eu teria já que fazer um outro vídeo. Mas retornando ao fio da meada, o que quero dizer é que para nós cristãos que temos a Bíblia como nosso modelo de fé e prática e que não queremos ver nossos filhos sendo atacados com todos esses conceitos errados e distorcidos, a única maneira de protegê-los deste mundo imoral em que nós estamos vivendo é ensinando a eles a palavra de Deus. Segundo especialistas, temos até a primeira infância, que vai dos 0 aos 7 anos, para formar em nossos filhos toda a base moral e de valores. Tudo que inculcarmos em sua mente neste período formará o seu caráter e irá nortear toda a sua vida. Falo um pouco mais sobre este assunto em um outro vídeo aqui do canal, em que abordo sobre educação de filhos e o poder da disciplina. Se você quiser assistir, é interessante, vou deixar o link aqui na descrição. Quando tomamos consciência do perigo que os nossos filhos estão correndo nestes dias em meio a tantas distorções e padrões errados, vemos a urgência e a seriedade com que temos que levar o fato de ensinarmos a eles os valores cristãos e os princípios bíblicos que farão parte da sua vida para sempre. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, verso 6. Instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Atente ao que o texto diz, ensina a criança. O trabalho com os nossos filhos deve começar desde cedo, porque se não fizermos isso, o mundo se encarregará de ensiná-los e eles absorverão padrões errados, e depois o nosso trabalho para desconstruir essas informações será muito maior, porque é comprovado que a primeira informação que a criança recebe é a mais difícil de ser retirada, e isso será a reconstrução do seu caráter. A responsabilidade de educar os nossos filhos não é da escola, e com relação à instrução na palavra de Deus, não é da igreja.
é pura e simplesmente nossa. Quando Deus nos confiou essas bênçãos em nossas mãos, contou conosco, confiou que iríamos ensiná-los e instruí-los em sua palavra e no seu caminho. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, verso 18 e 19, que diz assim: Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho e quando se deitarem e quando se levantarem. Devemos ensinar nossos filhos a amar ao Senhor e a sua palavra. Não é somente instruindo eles sobre o que devem fazer. Temos sempre que lembrar que para eles o exemplo vale mais do que as palavras. Eles devem ver em nossas vidas a real vivência da palavra de Deus e dos seus princípios. Eles devem olhar para nós como um modelo e referencial e pensar assim: quero ser como meu papai, minha mamãe, um homem e uma mulher de Deus. Eles não nasceram sabendo. Temos que ensiná-los a ter uma vida com Deus, a amar ter um tempo com Deus, a amar a sua palavra, até terem suas próprias experiências com o Senhor. Temos que levá-los a experimentar Deus de verdade e a sentir o seu amor. E quando isso acontecer, pode vir o que for, a informação ou distorção que vier, os nossos filhos estarão preparados com o coração firmado na palavra, na verdade, e saberão discernir entre o certo e o errado. Porque nós teremos gravado no coração deles a bússola que irá guiá-los pelo caminho certo. Não precisaremos nos preocupar que se desviem, porque a promessa de Deus alcançará os nossos filhos, não permitindo que isso aconteça, mas para isso, nós temos que fazer nossa parte de ensiná-los enquanto crianças a seguir por este caminho. Os nossos filhos precisam nos ver orando, nos ver tendo nosso momento de leitura bíblica, de adoração. É comprovado que eles agem mais por imitação do que por qualquer outra coisa. Ou seja, se dermos o exemplo, certamente seguirão os nossos passos. O Senhor já nos deixou a instrução do que fazer e como fazer. Conforme vemos no texto, que eu já comentei em Deuteronômio 11, a orientação é de viver a sua palavra e deixar que ela faça parte do nosso cotidiano. Assim como fazemos nossa higiene pessoal, nos alimentamos diariamente, ela deve fazer parte todo o tempo. Para que os nossos filhos aprendam a ter uma busca diária da presença de Deus, para que tenham suas próprias experiências e aprendam a amar o Senhor, primeiramente nós temos que ensiná-los, sentarmos com eles e ter este tempo de leitura bíblica e de oração juntamente com eles. Hoje em dia existem muitas literaturas de devocional infantil, com mensagens para o ano todo. É muito fácil fazermos isso com nossos filhos. Basta nos programarmos e termos disciplina, que dará certo. Com relação ao devocional, é aconselhável criar uma dinâmica com seu filho, fazê-lo diariamente. Não precisa ser um tempo muito longo, pois ele poderá ficar entediado. Respeite a faixa etária dele, pois quanto menor a criança, mais difícil será fixar a sua atenção. Por isso é interessante ter essa sensibilidade, pois este tempo com Deus deve ser dinâmico, agradável, prazeroso para eles, e não uma imposição chata e maçante. A minha orientação é que busque um livro de apoio e sempre faça a leitura com ele, e ore fazendo com que ele repita a sua oração, até que ele aprenda a orar sozinho. Quando perceber que ele já está assimilando, incentive ele mesmo a orar. Aposto que você irá se surpreender com a linda oração do seu filho. O melhor horário para fazer isso com seu filho é de manhã, logo após tomar seu café. Mas caso você trabalhe neste horário e não tenha este tempo disponível, faça à noite, sem problemas. O que importa é você separar um tempo diário com seu filho, para que ele crie este hábito. E você vai ver, logo se tornará um prazer para ele ter este tempo com Deus. Os meus filhos, algumas vezes, chegaram a me cobrar de ter este tempo com eles. Um dia ou outro que acontecia um imprevisto, eu não tinha feito o devocional pela manhã como de costume com eles, à noite me lembravam para fazermos isso junto. É maravilhoso vê-los aprendendo e amando a palavra de Deus. Eu tenho o hábito de ler histórias bíblicas para os meus filhos, desde que eles nasceram. Eles amam e hoje não dormem sem que eu conte alguma história para eles. Oriento você, caso ainda não tenha, a adquirir uma Bíblia ilustrada e criar este hábito de ler com seus filhos antes de dormir. Vale muito a pena investir esse tempo com eles. Deixo aqui também uma dica super bacana. Existe um app da Bíblia infantil, do YouVersion, que é maravilhoso. Ele é tanto para tablet ou celular, narra as histórias e as crianças podem interagir. Os meus filhos amam. Eu recomendo. Vou deixar o link aqui na descrição. Se queremos que os nossos filhos sejam felizes, bem-sucedidos, pessoas idôneas, retas, justas, de caráter aprovado, temos que investir neles e instruí-los desde a primeira infância.
O maior interessado nisso tudo é o próprio Deus e certamente vai nos capacitar nessa tarefa, assim que nos dispusermos a fazê-la. E não se esqueça, isso nos será cobrado por Deus um dia. Teremos que dar conta a Ele da vida dos nossos filhos e do rumo que ela tomou. A minha oração é de que você seja cheia da graça e da sabedoria do Pai, para desempenhar essa tarefa com muito amor e dedicação. Afinal, ser mãe é uma dádiva, é um verdadeiro privilégio. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Ficarei feliz em ouvir o seu testemunho. Deixe aqui abaixo nos comentários. Um grande beijo, Deus te abençoe e até mais! Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Conheça também a nossa loja virtual. Lá você encontrará artigos para ficar linda e decorar sua casa com muito bom gosto e estilo. Confira em www.mulherescompropósito.com.br. Um grande beijo!